Olá, boa tarde. Que alegria começando mais uma live terapia da semana. Primeira vez fazendo nesse horário, tudo novo, diferente, de dia, com a luz do dia. Acho que eu nunca fiz uma live de dia, primeira vez. Será a primeira de muitas, eu espero. Então, bem-vindos aqui. Esperar a plataforma chamar o pessoal. E aí a gente já inicia em seguida. Então, muito bem-vindos quem está chegando aqui comigo ao vivo no Instagram. Hoje é 4 de março de 2024, segunda-feira, e a nossa tradicional live terapia de toda semana. Eu fiquei acho que umas 2 ou 3 segundas-feiras fora e o horário das 21 horas não está mais funcionando para mim. Então eu decidi trocar para tarde. Vamos permanecer nas segundas-feiras, porém às 14 horas. E aí quem conseguir estar ao vivo será sempre muito bem-vindo aqui no Instagram ou no meu canal do YouTube. E quem também quiser assistir depois, eu sempre deixo a live gravada para que as pessoas possam rever. Toda semana eu trago conteúdos relevantes aqui pra gente. Então, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística e fico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. E agora, então, a gente começa a nossa live terapia da semana, trocando, então, para esse horário das 14 horas, que é o horário que agora melhor funciona para mim, para que a gente não deixe de bater esse papo semanal. Toda semana eu trago aqui um conteúdo pra gente explorar um pouquinho mais, pra gente fazer um bate-papo e isso a gente vai fazendo essa troca, essa ajuda, né? E eu fiquei pensando em qual tema hoje a gente poderia conversar, falar, e aí eu resolvi trazer o tema que a gente vai falar hoje, que eu até coloquei aqui, deixa eu fixar o comentário para quem for entrar. Deixa eu fixar o comentário da nossa live, que são os 4 pilares para a nossa reparentalização. O que é isso, né? Quem tá chegando aqui agora, Marcos, Rafael, tudo bem? Bom, reparentalizar é a gente ser o nosso próprio pai ou a nossa própria mãe. Na maioria das vezes a gente vem para a vida adulta, especialmente nas nossas relações afetivas, atuando com as feridas da nossa criança interior, que muitas vezes foi negligenciada. Muitas vezes passamos por traumas, e quando eu falo traumas, às vezes são pequenos traumas, não precisa ser muita coisa, mas a gente vem repetindo certos padrões, e aí eu resolvi hoje trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho mais e ver como que a gente pode fazer para que a gente haja nas nossas relações afetivas a partir do adulto que hoje somos, e não mais daquela criança, às vezes birrenta, que fica batendo o pé e querendo que as coisas sejam daquele jeito, né? Então, eu vou trazer os 4 pilares para que a gente possa fazer a nossa própria reparentalização, para que a gente possa então atuar como nosso pai ou como nossa mãe, se caso a gente não teve um dos dois, ou mesmo que a gente tenha tido, talvez a gente não tenha tido as nossas necessidades quando crianças supridas da maneira que a gente gostaria ou da maneira que a gente precisaria. E aí eu vou começar aqui o nosso bate-papo de hoje fazendo algumas perguntas, na verdade repetindo algumas frases, e eu quero que tu reflita se em algum momento essas frases chegam para ti na tua mente, talvez tu te fale, às vezes até de voz alta. Quem é que aí já ouviu ou ouve ou fala para si mesmo ou internamente algumas das frases a seguir? Eu não sou amado ou eu não sou amada, eu sempre sou rejeitado ou eu sempre sou rejeitada, eu não tenho valor, eu não mereço, essa pessoa é mais inteligente que eu nunca vou ser escolhida ou eu nunca vou ser escolhido, eu mereço ficar sozinho ou eu mereço ficar sozinha para sempre, eu não sou aceito ou eu não sou aceita, eu não consigo fazer nada certo. Quem é que escuta essas frases? Quem já escutou? Quem fala para si mesmo em voz alta ou às vezes dentro da sua mente? Essas frases são bem características da nossa criança interior ferida, que repete pra gente na vida adulta quando a gente está se relacionando com uma outra pessoa. E aí a gente vem com essas sensações
de baixa autoestima, de não merecimento, de menos-valia, de que as coisas sempre vão dar erradas pra gente. Essas são frases onde nos mostram que quem tá ali atuando não somos nós enquanto adultos, mas sim a nossa criança que tá ali atuando hoje na vida adulta. A gente tá aqui na vida adulta, mas quem tá agindo quando a gente fala essas frases pra gente em voz alta ou dentro da nossa mente é sim a nossa criança que tá ali falando, né? E essas vozes que nós ouvimos, repetimos pra gente, ou mesmo falamos dentro da nossa mente, essas vozes da nossa criança interior ferida, geralmente são as vozes que nós ouvimos dos nossos cuidadores, do nosso pai, da nossa mãe, ou de quem cuidou da gente, ou mesmo, talvez eles não tenham dito exatamente dessa forma, mas foi a forma, a maneira que nós, enquanto crianças, interpretamos quando nós éramos crianças. Quantas vezes a gente foi comparado, talvez, com uma outra criança, ou com o nosso irmão, com a nossa irmã? Ou será que a gente algumas vezes foi muito criticado quando a gente era criança, e aí a gente acabou introjetando isso dentro da gente, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem capacidade, que nós não merecemos, talvez, a atenção que a gente demandava e que não foi suprida, e a gente hoje na vida adulta continua achando que nós não temos essa atenção toda, que a gente não merece isso. Então, essas vozes são as vozes da nossa criança interior, que geralmente vem aí dos nossos cuidadores da infância ou da forma que nós interpretamos das necessidades que nós não tivemos supridas lá na infância enquanto crianças, e aí hoje como adultos a gente precisa dar conta disso. E é por isso que é importante a gente hoje na vida adulta entender isso tudo, entender essa dinâmica, entender como que a gente se comunica, qual que é a dinâmica que a gente vai para as nossas relações e fazer esse processo de reparentalização, de hoje enquanto adultos poder ser o nosso pai, poder ser a nossa mãe, poder dar pra gente aquilo que a gente não teve enquanto criança, seja na atenção, seja no merecimento, seja desenvolvendo a nossa autoconfiança, seja melhorando a nossa autoestima, todas as questões que nós não tivemos supridas enquanto crianças, a gente hoje na vida adulta precisa olhar para isso e precisa assumir essa responsabilidade. Precisamos adultecer para que as nossas relações afetivas sejam saudáveis, porque senão a gente sempre vai se encontrar dentro de relações disfuncionais, muitas vezes permanecendo em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. Às vezes nós também somos as pessoas tóxicas e abusivas se a gente não se dá conta dessa dinâmica e não aprende a se reparentalizar. Nós também podemos ficar nesse papel sugando a energia do nosso parceiro ou da nossa parceira. Então eu resolvi hoje trazer esse tema, os 4 pilares para a nossa reparentalização, para a gente olhar um pouquinho para isso, entender como que isso está atuando na nossa vida e algumas formas práticas para a gente poder se reparentalizar, para a gente vir para a vida adulta como adultos e não continuar agindo a partir da nossa criança interior ferida, que tem medo do abandono, que tem medo da rejeição, que tem medo da humilhação, que tem medo da traição e que tem medo da injustiça. Porque essas 5 feridas são as feridas da nossa criança interior. Então muitas vezes a gente vem repetindo ou estando nessa dinâmica por conta dessas feridas que eu acabei de citar. Ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da humilhação, ferida da traição e ferida da injustiça. Às vezes mais do que uma ferida ao mesmo tempo, às vezes todas elas, às vezes uma. Isso depende de cada caso. Em alguns momentos da vida, alguns gatilhos vão ativar na gente uma determinada ferida da nossa criança, mas uma coisa é certa, todos nós aqui adultos, sem exceção, trazemos essas feridas da nossa criança interior lá da infância e, portanto, temos sim, como adultos hoje que somos, a obrigação, a responsabilidade de olhar para isso, entender isso e não agir mais a partir da nossa criança ferida, e sim do nosso adulto, para que as nossas relações sejam mais saudáveis e para que a gente também possa ser
pessoas mais felizes, mais maduras e em constante evolução, entendendo como tudo isso se dá e o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a nossa convivência com o nosso parceiro afetivo e com as outras pessoas também de uma forma geral, porque a gente está aqui se relacionando de muitas formas, né? Então, já que eu falei um pouquinho que nós estamos aqui na vida adulta atuando como crianças muitas vezes, trazendo essa dinâmica das feridas da infância, como é que a gente pode entrar nesse processo de cura hoje como adultos e como que a gente pode olhar para isso e de uma forma prática, então, ir curando esse processo. Aí a gente vai entrar agora nos 4 pilares para a gente se reparentalizar. O primeiro pilar que eu coloquei aqui é a gente aprender a desenvolver uma disciplina amorosa. E o que eu quero dizer com uma disciplina amorosa? É a gente manter pequenas promessas para a gente mesmo, é a gente desenvolver rituais ou rotinas diárias. Então, por exemplo, vocês veem que todos os dias de manhã, às 5 da manhã, eu sempre tenho um ritual aqui, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu acordo todos os dias às 5 da manhã. E aí eu tenho um ritual matinal e eu sempre faço os stories e coloco ali, né? Ritual de autocuidado matinal, né? E aí tem lá café, porque eu sou viciada em café, então a primeira coisa que eu faço de manhã é o meu cafezinho preto. Não, antes disso eu tomo 500 ml de água em jejum. Essa é a primeira coisa que não consta ali no meu ritual, mas todo dia eu faço isso. Eu acordo, bebo meio litro de água em jejum, depois eu tomo meu cafezinho preto. E aí eu tenho todo um ritual ali que eu sempre coloco aqui de manhã, né? Eu tenho meu ritual de meditação e de oração, eu tenho meu ritual de leitura de estudos, eu tenho meu ritual de escrita terapêutica todos os dias, eu tenho meu ritual de atividade física todos os dias, para depois eu tomar banho, me arrumar e aí sim começar o meu dia de trabalho. Então esse é um ritual matinal de autocuidado que eu tenho comigo. Vocês não precisam acordar às 5 da manhã como eu, mas é importante ter um ritual. Talvez não seja um ritual matinal, talvez o de vocês, de quem está assistindo, pode ser um ritual noturno, pode ser um ritual na hora do almoço, pode ser um momentinho de 10 minutos por dia para fazer alguma coisa, não importa. O importante é criar aí um ritual para que tu tenha esse compromisso contigo mesmo, é um momento teu contigo, um momento de autocuidado, um momento de olhar para ti. É muito importante a gente ter um ritual, uma rotina nossa com a gente mesmo, para que a gente saiba que a gente se prioriza, que nós somos importantes para nós mesmos, né? Então, outra forma aqui de manter essa disciplina amorosa, que é o primeiro pilar que eu tô trazendo, é dizer não às coisas que não nos servem. Muitas vezes a gente acaba dizendo sim para muitas coisas, incluindo coisas, situações, pessoas, eventos que não nos servem. Então é aprender a dizer não para aquilo que não nos serve, aprender a dizer não para aquilo que não agrega. É muito importante a gente aprender a dizer não. E muitas vezes o não, ele é bem difícil de dar. Mas a gente percebe que o não, ele é difícil nas primeiras vezes. Quando a gente começa a treinar, a gente vê que vai ficando mais fácil. E é importante a gente aprender a dizer não, porque senão a gente não se prioriza e a gente prioriza os outros ao invés da gente. Outra forma aqui de manter essa disciplina amorosa, que é o primeiro pilar, é aprender e sustentar, manter os limites, mesmo quando estamos desconfortáveis. Aprender os nossos limites, quais são eles, os nossos contornos, é muito importante. Se nós não sabemos quais são os nossos limites, quais são os nossos contornos, as pessoas passam por cima da gente, as pessoas abusam de nós no sentido de simplesmente invadem o nosso espaço e se a gente não aprende a delimitar o nosso espaço, os nossos limites, nós somos presas fáceis, principalmente para pessoas tóxicas e abusivas. Então, aprender quais são os nossos limites, quais são os nossos contornos e sustentar esses limites e esses contornos, mesmo quando a gente está numa situação desconfortável, faz parte desse primeiro pilar de disciplina amorosa, para que a gente esteja trabalhando esse processo de reparentalização, de eu hoje adulta, saber quem eu sou e o que eu tolero, o que eu quero, o que eu tô fazendo aqui. Outra questão que eu coloquei aqui é se desconectar um pouco e investir tempo em autoconhecimento, em reflexão e autoanálise. Se a gente não investe um tempo na gente se autoconhecendo,
eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu tolero, não sei quais são os meus limites, não sei quais são os meus contornos, e qualquer coisa que outra pessoa oferecer para mim vai estar valendo. Então é preciso que sim, a gente invista tempo no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de autoanálise, nas nossas reflexões daquilo que talvez servia antes, mas que hoje não serve mais. É bem importante. Outra questão, declarar claramente as nossas necessidades no objetivo daquilo que a gente está lidando, sem julgamento, e também de uma forma colocando a comunicação não violenta. Por quê? Porque quando eu não expresso as minhas necessidades é porque eu não estou em contato com aquilo que eu preciso, é porque eu não fiz o meu processo e não estou fazendo o meu processo de autoconhecimento, de autoanálise, de reflexão, e aí eu estou aceitando qualquer coisa. Mas quando eu entro nesse processo e eu sei quais são as minhas necessidades e eu sei que eu preciso expressar as minhas necessidades para a pessoa com quem eu estou me envolvendo, mas eu sei fazer isso na minha postura correta, que não é apontando o dedo para o outro, que não é de uma forma onde eu jogo as minhas dores, as minhas frustrações, ou as mesmas necessidades, ou os meus desejos em cima do outro. Eu falo da minha postura e da minha posição aonde eu estou. Então eu expresso, eu comunico de uma forma clara, de uma maneira assertiva, sem drama, as necessidades que nesse momento eu tenho, ou os meus desejos, ou as minhas vontades, mas eu falo a partir de mim, a partir do meu lugar, aquilo que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. Se a outra pessoa estiver de acordo, estivermos em compatibilidade, ela vai ficar feliz em receber a minha necessidade e, dentro da medida do possível que ela também consiga, ela vai conseguir suprir uma necessidade minha. Ou não, ela tem o direito de não querer suprir a nossa necessidade e tá tudo bem, porque a necessidade é minha e eu continuo na minha postura. Mas é importante que eu saiba expressar aquilo que eu necessito e aí, através da análise, da reflexão, eu vejo se eu continuo naquele lugar ou se eu preciso sair do lugar que eu me encontro. Então esse é o primeiro pilar que eu coloquei aqui, né, pra gente trabalhar o processo de reparentalização. Manter uma disciplina amorosa conosco mesmo, onde a gente se enxerga, onde a gente sabe que a gente tem o nosso lugar e onde a gente permanece nesse lugar com a postura adequada. Segundo pilar que eu coloquei aqui, autocuidado. Esse também é um pilar importante, porque se a gente não tem autocuidado, ou seja, se eu não cuido de mim mesma, se eu não estou ali por mim, ninguém vai ser capaz de fazer isso por mim. Então, o pilar do autocuidado, algumas coisas, né, que a gente pode fazer para ter mais autocuidado. Talvez ir para a cama um pouco mais cedo, porque o sono é algo fundamental. Se a gente não dorme bem, no outro dia a gente não está produtivo, no outro dia a gente está infeliz, no outro dia a gente está mal-humorado, no outro dia muitas coisas não rendem. E isso vai virando uma bola de neve e a tendência é que a gente vá perdendo energia ao longo que o tempo passa, à medida que a gente não vai dormindo bem e a gente pode até adoecer. Então, talvez ir para a cama um pouco mais cedo pode ser sim um momento meu de autocuidado. Talvez cozinhar ou comer ali uma comida caseira ou algo que me dê prazer, que dê aquele quentinho no coração, né? Que seja algo confortável. Talvez um café, como eu, por exemplo, que adoro café. O café é um momento meu comigo de autocuidado, porque eu gosto muito de café. Então, um cafezinho preto ali pra mim é um momento que eu paro, que eu degusto, que eu sinto o aroma, que eu sinto o gostinho do café, que o quentinho do café aquece por dentro, traz conforto, traz aconchego, traz bem-estar. Isso sou eu falando de um momento meu comigo de autocuidado, o café, mas pode ser qualquer outra comida ou bebida que traga esse bem-estar. Geralmente, as bebidas mais quentes trazem um aconchego, por isso o café, o chá para quem gosta de chá, o chimarrão para quem é aqui do sul, assim como eu também amo o chimarrão, também pode ser um momento de autocuidado, uma comida caseira que traz aquela sensação de bem-estar, de aconchego, de acolhimento, né? Uma comida de mãe, de vó. Então, tudo isso são momentos de autocuidado que a gente pode olhar para isso e que a gente
deve se permitir ter esses momentos. Dentro do pilar do autocuidado, outra coisa que eu coloquei aqui é meditar por pelo menos 5 minutos. E olha, gente, 5 minutos é nada, hein? A gente pode passar aqui quanto tempo rodando aqui o feed do Instagram, né, as redes sociais, e o tempo voa e a gente diz que não tem 5 minutos para meditar. Então, pelo menos 5 minutos de meditação diária é sim um momento de autocuidado muito importante. Quem tem a prática, pode ficar mais tempo. Eu pratico a meditação há muitos anos na minha vida, é algo que eu não abro mão e tá incluso no meu ritual matinal e também no meu ritual noturno, na maioria das vezes, não todas as noites, mas na maioria das noites. Mas no meu ritual matinal, a meditação está inclusa diariamente. E a meditação é um momento nosso de autocuidado, um momento de autoconhecimento, um momento onde a gente silencia e que a gente pode escutar a nossa intuição, escutar a voz do Criador, escutar a orientação que vem do divino, do alto, que a gente pode expandir a nossa consciência. Então eu até assim desafio quem quiser 5 minutos por dia praticar meditação. E meditação é simplesmente silenciar. E não é não pensar, porque a gente não deixa de pensar, mas é permitir que os pensamentos venham e vão como se fossem nuvens que passam e a gente não se apega a eles. A gente só observa esses pensamentos irem e virem. Então a gente sentar, seja no chão, seja numa cadeira, importante ficar com as costas retas para que a energia possa fluir, fechar os olhos, relaxar a boca, a mente, relaxar o corpo e por alguns minutos simplesmente prestar atenção à respiração, não se apegar aos pensamentos que venham, simplesmente deixa eles virem e irem, só observa. 5 minutos pelo menos de meditação diária é sim um grande momento de autocuidado, onde traz muita sensação de bem-estar, onde a gente se conhece mais, onde a gente também passa a regular melhor as nossas emoções e a maneira como a gente lida com os desafios que a gente enfrenta todos os dias e nos maiores desafios da vida. Outra coisa que eu coloquei dentro do pilar do autocuidado é exercitar o nosso corpo também por pelo menos 5 minutos todos os dias. E claro que 5 minutos é pouquíssimo tempo também para exercício físico. Porém, para quem não faz nada, 5 minutos é melhor do que nada, né? Mas para quem já faz, é importante lembrar que o exercício físico é fundamental. E aí a gente nem tá falando aqui de estética, a gente tá falando de saúde. O nosso corpo foi feito para se movimentar. E a gente passa, na maioria das vezes, muito tempo sedentários na frente aqui do computador, na tela do celular. A gente passa muito tempo sentado durante o dia. Então, ou mesmo em pé, mas talvez quem fica em pé fica ali parado muitas vezes. Então, o exercício físico é importantíssimo para a nossa saúde como um todo, para a qualidade de vida, para que a gente possa envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então, o exercício físico é algo que a gente não pode abrir mão. E às vezes a gente escuta, né? Eu não gosto de fazer atividade física. Não é nem a questão de gostar ou não gostar, é saúde, qualidade de vida. Assim como a gente precisa escovar dente todos os dias, tomar banho todos os dias, fazer atividade física todos os dias é importantíssimo. Então, isso está dentro do pilar do autocuidado. Exercício físico todos os dias. Outra coisa que eu coloquei dentro desse pilar, a escrita terapêutica, que vocês veem também que eu coloco ali no meu ritual matinal. A escrita terapêutica, que muitas vezes as pessoas perguntam como que é pegar um caderno, uma folha de papel, ou quem mesmo quer escrever aqui no celular ou no computador. Eu recomendo escrever à mão, como antigamente, com caneta, com lápis, com lapiseira, enfim, como quiser. Mas uma folha de papel, um caderno, eu tenho aqui esse diário aqui, onde eu vou todos os dias escrevendo, todos os dias eu vou escrevendo, mas pode ser o que for. E interessante que hoje eu ainda dei conta que, hoje eu me dei conta que eu tinha escrito algo em janeiro, que eu gostaria muito que acontecesse, se manifestasse, e hoje, 4 de março, eu me dei conta que aconteceu, né? Não vou falar o que é, enfim,
mas eu vi hoje que aconteceu, então em pouquíssimo tempo. O Sérgio falou, eu faço exercícios e me sinto melhor após fazer, a saúde agradece. Exatamente, Sérgio, a saúde agradece. E não é só a saúde física, né? É a saúde como um todo, a nossa saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. Então sim, a atividade física ela é essencial. Então, voltando à escrita terapêutica, o que é a escrita terapêutica? Vocês vão pegar então um caderno, uma folha de papel, enfim, ou quem tem um diário, né? Eu tenho esse daqui que eu tô usando, mas quando acabar vou ficar num caderno mesmo. E todos os dias, por alguns minutos, coloca nesse papel os sentimentos, as emoções, agradece, tudo aquilo que vem, que tá sentindo, coloca no papel, da forma que quiser, cada um vai encontrar a sua forma. É uma maneira terapêutica de tirar o que tá dentro da gente para fora e permitir também que tudo se organize dentro da gente. A escrita terapêutica é uma ótima forma de autocuidado. Além disso, eu também acrescentei aqui passar um tempo em contato com a natureza. E quando eu falo em contato com a natureza, mesmo a gente que mora na cidade, que às vezes não tem como estar em contato com a natureza, mas às vezes a gente ir para fora, olhar para o céu, contemplar uns minutos, respirar. Quem tem animalzinho de estimação, passar uns minutos ali em contato, brincando com o seu animalzinho de estimação, tudo isso é estar em contato com a natureza, é se desconectar um pouco daqui do online e contemplar, prestar atenção à natureza à nossa volta. Isso faz muito bem e está dentro do pilar de autocuidado que eu coloquei. Permitir que o sol toque a nossa pele, também eu coloquei dentro do pilar de autocuidado. O sol é muito importante para a nossa saúde, não só para a questão da vitamina D, que a gente sabe, mas também para o nosso estado de humor. Então, sair uns minutos e contemplar o sol um pouquinho, permitir que o sol entre em contato com a nossa pele um pouco, que a gente sinta o calor do sol um pouquinho no rosto, isso faz muito bem pra gente. Não precisa ficar lá muito tempo, mas permitir sentir esse calor traz aconchego e traz também esse autocuidado. Se conectar com alguém que amamos, então alguém pode ser, né, quem quer que seja, um afeto nosso, um familiar, um amigo, um nosso parceiro, enfim, alguém que a gente ama, se conectar de alguma forma. Se não é possível presencialmente, hoje aqui a tecnologia nos permite nos conectar por voz, por vídeo, enfim, de alguma forma. E aí o terceiro pilar que eu coloquei aqui é o pilar da alegria, que é uma outra forma da gente se reparentalizar, da gente ser o nosso pai e a nossa mãe. E o que esse pilar, então, nos traz? Como que a gente pode trazer mais alegria para a nossa vida? Eu coloquei aqui, dançar ou cantar livremente. Né? Eu sei que nem todo mundo gosta de dançar, mas talvez cantar, né? Ou talvez os dois. Então, dançar e cantar livremente é uma forma. Talvez fazer algo não planejado. Às vezes acontece alguma coisa assim durante a nossa semana e a gente tá naquela coisa de rotina, mas alguém nos faz um convite inesperado para alguma coisa, surge alguma coisa que tá fora do nosso planejado, mas é algo que vai ser bom, que vai trazer alegria, que vai movimentar ali. Então, por exemplo, na última quinta-feira, tinha uma pessoa, um amigo meu de muitos anos que eu não via desde 2006, porque ele não mora aqui, mora fora, e ele tava aqui. E surgiu da gente fazer uma reunião entre esses amigos de longa data e era algo totalmente fora da minha rotina, né, no meio da semana, enfim, e claro que eu fui e foi maravilhoso reencontrar ele e reencontrar outros amigos nossos de longa data e ter aquele momento de descontração, de divertimento, de alegria, de risada. Então, se abrir para que quando algo que está fora do planejado, fora da nossa rotina, que a gente se permita também sair um pouquinho, poder manejar, que nem sempre tudo vai estar totalmente dentro da rotina, mas que isso vai trazer alegria e contentamento. O Sérgio falou que canta no karaokê de casa e que sente muito melhor quando canta, recomendo. Eu adoro cantar, Sérgio, adoro. Olha, sabe que, vou contar um segredo. Eu dancei balé clássico por 15 anos da minha vida, né? Quando eu era criança até ali a adolescência. E nessa época que eu dançava balé, eu dizia que se eu não fosse bailarina eu seria cantora. Não rolou nenhuma coisa nem outra, né? Não fui bailarina nem cantora. Mas eu amo até hoje balé clássico, amo a dança em si e eu amo cantar. Amo cantar. Tem alguns amigos que tocam violão e aí eles tocam às vezes as músicas conhecidas e eu tô lá fazendo as cantorias junto. Adoro cantar. Canto em casa também. Né, não sei fazer propaganda aqui, mas o Spotify tem ali como colocar a letra, né? Aí eu canto junto, coloco quando vou tomar banho, canto junto. Cantar faz muito bem, né? Eu curto muito cantar.
Então essa do karaokê que o Sérgio trouxe é uma ótima, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, encontrar um novo hobby ou interesse, né? Para quem não tem um hobby ou interesse, se já tem, continuar fazendo. Quem não tem, descobrir algum hobby, algum interesse, alguma coisa que traga alegria, que faça o coração vibrar, né? Ou, como a gente estava falando de música, ouvir a nossa música, o nosso cantor favorito, né? Alguma coisa que a gente coloque ali que nos faça bem, que traz mais alegria para o nosso dia. Isso tudo está dentro do terceiro pilar. Outra coisa que eu coloquei aqui, ainda dentro desse pilar que nos traz mais alegria, elogiar um estranho. Muitas vezes a gente tá na rua fazendo alguma coisa, enfim, alguém nos faz algum gesto bondoso, tem alguma gentileza conosco, ou a gente percebe aquela pessoa desempenhando o papel dela ali de uma forma tão amorosa. Elogiar um estranho nos traz alegria e também traz alegria para a pessoa. Então, esse também é um movimento que a gente pode fazer dentro desse terceiro pilar para a gente ir desenvolvendo mais alegria. Outra coisa que eu coloquei aqui, fazer algo que a gente amava muito quando a gente era criança. Então eu dei o meu exemplo, que eu dancei balé clássico muitos anos da minha vida, enfim, e hoje eu não danço mais balé clássico, apesar de que eu dancei depois na vida adulta também, mas fazer alguma coisa que a gente gostava muito quando era criança. Talvez a gente não consiga repetir como a gente fazia, né? Tipo, no meu caso, não danço mais balé, mas isso não me impede de repente, assistir uma peça de balé, ou mesmo na TV, enfim, alguma coisa que preenche meu coração, né? Então, que a gente possa, de alguma forma, se conectar com algo que nos fazia muito bem quando a gente era criança, né? Isso vai trazer alegria pra gente também. E outra coisa que eu coloquei dentro desse pilar é nos conectar com amigos ou afetos que nos fazem nos sentir bem. Então, vai trazer alegria pra nossa vida quando a gente pode se conectar, e de novo, se não tem como ser presencial, que seja usando a tecnologia, através de uma chamada de vídeo. Hoje é super fácil a gente fazer uma chamada de vídeo para quem quer que seja, e a gente se sente pertencente a esse grupo de amigos, de afetos, a gente sente o coração preenchido, a gente sente mais alegria. Então isso tudo está dentro do terceiro pilar. E o quarto pilar que eu coloquei aqui, para que a gente consiga fazer esse movimento de reparentalização, de ser o nosso próprio pai e a nossa própria mãe, é o pilar da regulação emocional. Esse pilar é um pilar muito importante, que a gente aprenda a se regular emocionalmente, através da prática da respiração diafragmática. Quando nós somos bebês, quando a gente é criança, a gente respira de uma forma perfeita, né? Se a gente observar um bebezinho respirando, a gente percebe que a barriguinha do bebê sobe e desce, né? Ele preenche todo o pulmão, o diafragma, tudo, né? Faz a respiração completa. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vem para a vida adulta, a nossa respiração tende a ficar mais curta e a gente passa a respirar aqui em cima, sem preencher o diafragma. Com isso, com a nossa respiração mais curta, a gente tende a aumentar os nossos níveis de ansiedade, a gente tende a não raciocinar de uma maneira correta, porque nós não temos o oxigênio suficiente para ir para todas as partes do corpo, para raciocinar melhor, para dar tempo para o cérebro processar tudo. Então, parar, respirar de uma maneira correta, utilizando o nosso diafragma, que é quando a gente realmente expande, né, e contrai totalmente o pulmão, o diafragma. Com isso a gente baixa os nossos níveis de ansiedade, a gente tende a processar melhor as nossas informações, sentimentos, emoções, a gente consegue fazer com que o cérebro trabalhe melhor e assim a gente vai regulando o nosso sistema emocional. Com isso a gente consegue observar onde as nossas emoções se encontram no nosso corpo físico. Porque muitas vezes a gente sente as emoções e naquela angústia, naquela ansiedade, tudo aquilo que a gente está sentindo, a gente nem para pensar aonde que no corpo físico essas emoções estão sendo sentidas. Então, quando eu paro, eu faço essa respiração consciente, diafragmática, eu consigo observar aonde que no meu corpo tal emoção está agindo. Será que é no meu coração? Será que é no meu estômago que eu sinto um aperto no peito? Será que é um nó na garganta quando eu sinto aquela angústia? Eu consigo observar as minhas emoções e a partir daí eu consigo perceber quais são os gatilhos da vida real aqui que disparam essas emoções em mim. Às vezes é alguma coisa que alguém falou, às vezes é alguma notícia, algo que eu escutei, alguma coisa que eu presenciei e por talvez traumas que eu vivi ou situações que eu vivenciei no passado, disparam esses gatilhos em mim hoje. E aí eu consigo observar aonde que no meu corpo isso está me mostrando, né? Quais são os gatilhos aqui que disparam
essas emoções em mim, e eu permito então sentir essas emoções sem julgamento. Isso é importante. Às vezes a gente acha que a gente precisa reprimir as emoções, e não, porque tudo aquilo que a gente reprime, tudo aquilo que a gente nega, em algum momento da nossa vida vai voltar com muito mais intensidade. Então a ideia aqui não é reprimir as nossas emoções, nem os nossos sentimentos, mas é simplesmente permitir que toda e qualquer emoção ou sentimento que se faça presente nesse momento possa ser aqui sentido, experienciado, passar por mim, pelo meu corpo, e enquanto eu vou observando, e como a gente fala, eu vou criando lastro emocional para permitir que essa emoção e esse sentimento se organize aqui dentro de mim, sem que eu queira jogar essa angústia para fora, sem que eu queira jogar essa ansiedade em cima de outra pessoa, sem que eu queira despejar minha raiva em cima de alguém. Eu vou aprendendo a criar esse lastro emocional, eu vou aprendendo a regular o meu sistema emocional, né? E aí com essa regulação emocional, quando eu vou criando esse lastro emocional, o que acontece? Eu vou então conseguindo trazer de volta a resposta de relaxamento para o meu sistema nervoso, porque quando a gente passa por traumas, e aí quando eu falo trauma, nem sempre é algo muito grandioso, mas às vezes são momentos da vida onde a gente ficou num estado de hipervigilância, que é onde a gente ficou com cortisol ali, que é o hormônio do estresse ativado, e a gente ficou naquele momento de luta, fuga ou paralisia, né? Quando eu passo por situações onde eu estou em estado de hipervigilância, eu passo por um trauma. E aí, às vezes, eu fico com o meu sistema nervoso sempre ativado, sempre ativado, sempre ativado. Então, por todo esse processo que eu tô falando, de criar lastro emocional, de perceber as emoções, de permitir sentir sem jogar isso no outro, eu vou novamente regulando o meu estado emocional, eu vou trazendo a resposta de relaxamento de volta pro meu corpo, né? E eu vou então aprendendo a regular aqui o nervo vago, né? O nervo vago é um par de nervos que nós temos atrás aqui do cérebro, né, que traz de volta essa resposta de relaxamento para o nosso corpo, que no geral é o que comunica aí cérebro e principalmente os órgãos aqui da parte digestória, né? Então, quando a gente está ali no sistema de hipervigilância ativado, a gente está com tudo isso desregulado. Então, é um processo aí que a gente pode, através da respiração, começar a regular novamente, e esse pilar da regulação emocional que eu coloquei como quarto pilar, ele é importantíssimo para que a gente tenha responsabilidade sobre as nossas emoções e sentimentos e não jogue isso em cima do nosso parceiro, né, da pessoa com quem a gente tá, porque eu trouxe hoje esses pilares aqui de como a gente pode ser nosso pai, nossa mãe, mesmo que a gente tenha passado por traumas, que todos nós de alguma forma trazemos as feridas da infância, né. E aí, uma outra coisa que eu queria trazer aqui como dica, que tem uma escritora americana, a Mel Robbins, que ela tem 2 livros, na verdade, onde em cada um dos livros ela traz uma dessas técnicas. São 2 técnicas muito bacanas. Eu uso as 2 técnicas na minha vida diariamente. Talvez vocês já tenham ouvido falar dela, podem jogar aí no Google Mel Robbins. A Mel, ela traz nos livros dela, tem uma técnica que ela desenvolveu, que é a técnica dos 5 segundos, que é pra gente evitar a procrastinação, ou quando a gente está com muitos pensamentos negativos. Então geralmente a gente fica ruminando, né, aquilo, ou a gente precisa fazer alguma coisa e aí a nossa mente fica lutando contra a gente mesmo. E o que é essa técnica dos 5 segundos que a Mel Robbins traz? É simplesmente fazer a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1 e vai, né? Então, por exemplo, eu preciso executar tal coisa, ou eu tô com muitos pensamentos negativos e eu não consigo sair disso, eu me dei conta que eu tô com os meus pensamentos negativos, tô ali ruminando, eu falo 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, agora eu mudo, entendeu? Essa técnica é uma técnica muito bacana, a gente pode fazer isso para qualquer coisa. Eu utilizo isso e também recomendo para os meus clientes. Então, se a gente, por exemplo, eu tô aqui, né, um dia que eu tô muito angustiada, sentindo muitas coisas ruins, negativas, enfim, eu posso parar e dizer 5, 4, 3, 2, 1. Eu tô fazendo o meu melhor, a partir de agora eu mudo. E aí eu mudo e eu vou substituindo esses pensamentos e emoções negativas por algo, né, mais positivo. A gente vai tendo essa motivação instantânea, e nesse momento que a gente faz o 5, 4, 3, 2, 1 e muda, a gente também pode colocar as mãos no centro do peito, aqui no nosso chakra cardíaco, e falar algumas frases de afirmações para que a gente se sinta mais seguro, como por exemplo, bota a mão no centro do peito aqui, que é o nosso chakra cardíaco, e a gente fala pra gente mesmo: eu estou bem, eu estou segura,
eu sou amada ou eu sou amado, tá tudo bem agora, nesse momento, e a gente vai percebendo que a gente começa a se regular emocionalmente de novo. Então essa é uma técnica, e a outra técnica, que é de um outro livro da Mel Robbins, é a técnica do high five no espelho todo dia de manhã. Também utiliza essa técnica, a Mel conta lá no livro, e tem vários estudos, né, que falam do high five, sabe, em inglês, quando a gente dá a mão, né, faz o toque dos 5 dedos na mão de alguém. Quando a gente faz isso, geralmente a gente faz isso com criança, ou a gente faz isso, por exemplo, numa maratona, quando alguém tá correndo, a gente fica incentivando, né? O high five, colocar a mão pro outro, é quando a gente incentiva a outra pessoa. E no geral é uma energia que a gente doa pro outro, né? A gente toca a mão, né? Ou cumprimenta com a mão, porque a gente tá incentivando a outra pessoa, a gente tá transmitindo a nossa energia positiva para outra pessoa. Só que muitas vezes a gente não faz isso com a gente. Então, todo dia de manhã no espelho, quando a gente tá escovando o dente, se arrumando, enfim, é a gente fazer um high five com a gente mesmo, né? Eu faço com as duas mãos, eu faço com a direita e com a esquerda. Por quê? Porque dizendo assim, ó, eu tô te incentivando, vai lá no teu dia hoje, vai dar tudo certo e tu vai dar conta do que tiver que dar, entendeu? E mesmo que a gente não esteja no nosso 100%, automaticamente quando a gente faz esse movimento de high five com a gente mesmo no espelho, é a gente mesmo se incentivando, dizendo, ó, eu tô aqui torcendo por ti, porque independente de quem quer que passe pela nossa vida, a gente tá com a gente desde o dia do nosso nascimento até o dia que a gente voltar pro plano espiritual. Então, faz aí o high five na frente do espelho todo dia de manhã e depois me conta que tu vai ver que a tua energia muda instantaneamente. A gente muda o nosso diálogo interno. Deixa eu ver o que o Sérgio colocou. Uma pergunta: gostamos muito de bebidas, tipo cerveja, que é mais popular. Até quando podemos beber sem atrapalhar a saúde em questões futuras? Sérgio, essa pergunta ela é bem individual, né? Depende o que pra ti é saudável, né? Então, cada um vai saber ali responder o que pra cada um é saudável, né? Então, muitas vezes a gente pode, sei lá, ter o hábito, né, sei lá, da cerveja, do vinho. Eu falei do café aqui, né? Tá aqui a minha xícara de café que tá vazia. E isso, pra mim, me traz um bem-estar. Eu sei qual que é o meu limite, onde que eu me sinto bem, né? Porque muitas vezes a gente pode não ter o hábito, por exemplo, de beber alguma bebida alcoólica ou café ou sei lá o quê, mas em compensação a gente tem péssimos hábitos, como ter o hábito de pensamentos negativos, destrutivos, né? Enfim, então depende o que pra gente nos faz bem, né? Cada um vai saber responder. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A ideia das lives é bater um papo mais rápido, trazer conteúdos relevantes para retomada, então, da live terapia das segundas. A gente vai ficar com esse horário das 14, quem não puder assistir ao vivo eu vou deixar gravado. Deixo também no meu canal do YouTube, Vida Bem Feliz, tem gente que gosta de me acompanhar por lá, meu canal lá é bem forte também. Então, queria muito agradecer a presença de vocês. É um prazer sempre estar aqui, trocando essa ideia aqui com vocês, batendo esse papo. E aí semana que vem a gente se encontra novamente aqui, agora nas lives de dia, né? Um horário bem diferente do que eu estava acostumada. Espero que tenha trazido algumas dicas que tenham contribuído aí, algumas técnicas. Quem for fazer aí o high five de manhã, depois me conta. A técnica dos 5 segundos da Mel Robbins também é muito bacana. E esses, então, são os 4 pilares para a gente se reparentalizar. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela companhia. Então, não esqueçam, disciplina amorosa, autocuidado, trazer alegria para o dia a dia e regulação emocional. Esses são 4 pilares que a gente consegue ser o nosso pai ou a nossa mãe hoje na vida adulta e não mais agir a partir da ferida ou das feridas da nossa criança interior que não teve as necessidades atendidas lá na infância, tá bom? Um beijo, eu que agradeço. Obrigada, Giana, Nádia. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.